16 vídeos e contando com esse, agora são 17 vídeos, trazendo o resumo do volume 7 até o volume 19 de Tensei Shitara Slime. Olha, eu vou ter que te falar quanto trabalho deu isso aqui, velho. Eu comecei isso em outubro e só terminei agora em fevereiro, velho. Quanto que isso aqui deu trabalho, viu? Mas eu vou admitir, foi muito divertido trabalhar com cada volume e ler cada volume e também conversar com vocês sobre cada volume. Isso eu não posso discordar que foi muito divertido. Foi trabalhoso? Foi. Mas foi divertido demais. Então, chegando aos volumes atuais, hoje eu trago para vocês o resumo do volume 19 da Light Novel de Tensei Shitara Slime. Agora, entrando nos atuais. E como algumas pessoas ainda pedem, eu decidi fazer esse vídeo bem grande, com 50 minutos, cara. Eu queria pegar 1 hora, mas infelizmente eu não consegui. Mas aqui está para vocês o último resumo de Slime, pelo menos até agora, com 50 minutos. Quem acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo, cara. Vai estar ajudando demais, isso aqui deu muito trabalho. Então agora chega de boiolagem e vamos lá para o resumo do volume 19. Mikael abriu os olhos e pela primeira vez na sua vida ele estava começando a ter suas emoções expostas, com sua conclusão sendo não confiar em ninguém. Ele estava tendo esses pensamentos porque Obera, que havia evoluído, havia ganhado uma habilidade final da série angelical. Mas por confiar nos companheiros de Feldway, Mikael não queria tirar o livre-arbítrio dela. Mas por essa decisão tola dele, Obera conseguiu se livrar da habilidade, o que demonstrou que ela era uma traidora. E com esse erro, ele estava tendo um sentimento ruim. Mas enquanto ele pensava sobre o caso, ele chegou à conclusão de que ele não deveria ficar se apegando aos erros, e sim compensá-los. E para isso, ele decidiu que ele mesmo iria lidar com os traidores. E com esse pensamento, Mikael foi até o espaço Outro Mundo de Obera. E quando ele chegou lá, ele não encontrou ninguém. Mas quando ele percebeu, ele viu que Obera já estava preparada para sua chegada. E para isso, ela juntou todo o seu exército de anjos para assim poder enfrentar Mikael. E pelo menos uma boa parte do exército fugir para se encontrar com Meilin. E infelizmente, para que isso acontecesse, uma parte do exército teria que ser a isca. Então, para colocar o plano em prática, o exército de Obera lançou ataques mágicos em direção a Mikael, que respondeu com o guarda do castelo, o que pensou que iria defendê-lo sem problema. Mas não foi o que aconteceu, o que fez ele ser atingido pelos ataques e sentir dor. E a explicação para a habilidade não ter funcionado era porque o guarda do castelo só funciona quando os subordinados são leais ao portador. E o que acontece é que ninguém é leal ao Mikael, o que tornava a habilidade inútil. Então, sabendo que não poderia mais usar a habilidade, Mikael começou a dizimar o exército de Obera com a habilidade Aceleração Cardial do Dragão Ardente de Velgrind, e a se defender com a habilidade Cristal de Neve de Velzado. E vendo que não teria muitas chances, Obera mandou a primeira fileira de seu exército fugir do local e ir até Meilin. Porém, os seus subordinados eram leais a ela e não queriam fazer isso. Então ela acabou vendo que havia apenas um curso de ação que poderia ser tomado. Ela mandou os seus subordinados darem tudo de si, e logo, a destruição impiedosa recomeçou. Rimuru, junto de seus subordinados, estava indo em direção a Eldorado, por meio do transporte espacial. E assim que eles chegaram no local, ele viu que do lado dele tinha um espaço mortal, onde Guy e Velzado estavam lutando. E não querendo se envolver na luta entre o casal, Rimuru apenas ignorou, e então mandou Uranga, Zoe e Kumara ajudarem no lado de fora com a batalha. Então depois disso, ele junto de Benimaru usou o transporte espacial para chegar até o local onde o Leon estava. E depois de entrar no castelo, ele sentiu a presença de Jarril, e logo ele ativou a aceleração de pensamento para conseguir ler a situação o mais rápido possível. E ele viu que Jarril estava prestes a matar Yuki e o seu grupo, e assim, para talvez conseguir salvá-los, Rimuru usou o deus do vazio Azatuf para absorvê-los e poder salvá-los. Só que infelizmente, Rimuru só conseguiu absorver Kagale e Tyr, enquanto infelizmente não conseguiu salvar Yuki e nem mesmo Laplace. O que, ao que tudo indicava, que ao ser pego pelo ataque, eles infelizmente haviam morrido. Então, tendo conseguido pelo menos salvar 2 do grupo e com eles no seu estômago, Rimuru e Benimaru estavam frente a frente com Feldway e Jarril. E para finalmente começar com a batalha, Benimaru ficaria encarregado de Jarril.
enquanto Rimuru começaria sua luta de espadas com Feldway. O que, para começar, ele embanhou a sua espada na sua nova habilidade Lâmina Imaginária, uma habilidade criada por Ciel que tinha usado também a habilidade Tornar Nulo, o que junto disso fez a Lâmina Imaginária ter como características devorar ao invés de cortar, o que tornava impossível da lâmina ser defendida, ou pelo menos era isso que deveria acontecer. Quando Rimuru foi atacar com sua espada embanhada na Lâmina Imaginária, Feldway, de algum jeito, conseguiu defender o ataque sem dificuldade, o que fez até mesmo Ciel ficar confusa com a situação. Então, para conseguir descobrir o que estava acontecendo, Ciel começou a investigar do porquê a Lâmina Imaginária não teve sucesso, enquanto Rimuru ficou tentando distrair e conseguir um pouco de tempo com Feldway, ao qual junto de Rimuru estava apenas parado, sem fazer nenhum movimento, o que parecia um pouco suspeito. Então, enquanto se mantinha em guarda, Rimuru usou a percepção mágica para saber da situação dos seus subordinados. Onde o primeiro combate dos subordinados que ele começou a observar foi o de Iranga, que entrou em combate contra Vega, que tinha o dobro de valor de existência do que Uranga. Porém, Uranga ele conseguiu derrotar o Vega usando uma técnica que juntava as habilidades Dominação de Som e Vento, Dominação Espacial e por último a Tempestade da Morte, o que resultou em uma técnica poderosa o suficiente para pelo menos conseguir derrotar Vega, que no final acabou fugindo da batalha, o que Iranga permitiu sem objeções, já que se Vega sobreviveu a seu ataque mais forte, isso demonstrou que infelizmente Iranga não teria chances de vencer. Assim, a luta terminou com a vitória de Iranga. Já para Kumara, ela estava ajudando dois subordinados do Leon contra um oponente chamado Oria, que é a Yoten, que são duas pessoas que controlam o mesmo corpo, e sem dificuldade estava até brincando com os dois subordinados. Mas quando Kumara chegou e começou a lutar contra ela na força física apenas com suas caudas, fez com que Oria perdesse a calma durante a luta e lutasse muito irritado. Só que infelizmente nada acabou a salvando, pois Kumara apenas a agarrou com suas caudas e assim conseguiu derrotar Oria, porém não a matou. Já para o Souei, a situação não foi muito diferente da situação da Kumara. O Souei, ajudando mais dois subordinados do Leon, lutou contra o Yoten chamado Arius, ao qual ele não teve dificuldade de derrotar, onde após criar uma armadilha para Arius achar que havia vencido, Souei usou a habilidade Morte das Sombras de 1000 Mãos, o que conseguiu bloquear os movimentos de Arius e logo perfurar o coração dele. Só que infelizmente, como Oria, Arius não acabou morto. E assim, depois de ter visto a situação de todos os seus subordinados, Feldway, que não tinha se mexido, disse que já estava na hora de partir e que a batalha já não teria mais sentido. Então, para se retirar, Feldway chamou Leon e Jarril, ao qual tinha hesitação um pouco, mas logo obedeceu às ordens. E a fim de tentar irritá-lo um pouco, Rimuru começou a tirar sarro dele por ele querer fugir, mas o aborrecimento infelizmente não teve sucesso, e enquanto Feldway avisou aos subordinados para recuarem, é mostrado que Vega devorou Oria com o seu famoso pensamento de apenas o mais forte poder sobreviver, e também Arius, que podia viver sem o coração, também acabou recuando do campo de batalha. Então, infelizmente, mais como uma derrota do que uma vitória, a primeira batalha da Guerra Tenma Mundial acabou. Então, com o inimigo tendo recuado e Leon ter sido pego no controle, Rimuru, junto de todos que estiveram na batalha, fizeram uma reunião para poderem trocarem informações, como Velzado, Zalário e Feldway serem os oponentes mais problemáticos de todos, junto de Mikael, onde sem vontade de enfrentar Velzado, todo o peso de enfrentar o dragão verdadeiro mais velho depois de Veldanava foi colocado nas costas do Guy. E outra informação que foi dita por Cagalli, que estava na reunião, é sobre Feldway também conseguir usar a dominação suprema de Mikael, o que graças a essa informação, Rimuru descobriu que Feldway estava usando o guarda do castelo, e por esse motivo a sua lâmina imaginária não estava funcionando. E uma última coisa interessante dita sobre a dominação suprema é que o controle mental se demonstrou ter a extensão de influência limitada, o que dependendo do local ao qual o controlado estivesse, a influência poderia ser grande ou pequena.
E depois de falar sobre a habilidade, o próximo tópico que foi abordado na reunião foi sobre Jarril, onde ao ouvir falar sobre ele, Benimaru, que tinha lutado contra, disse que teve bastante dificuldades contra Jarril, chegando até mesmo a elogiar o seu inimigo. E o único motivo do Benimaru ao menos não ter sido derrotado tão facilmente foi graças à sua habilidade final. E após ouvir o nome de Jarril, Guy ficou se perguntando qual era o nome do responsável por ter o invocado e trazê-lo ao mundo cardinal. Assim, para respondê-lo, Rai e Misery disseram que o nome do responsável também era Jarril, que era um humano superior criado pelo ancestral divino. E com essa informação, a situação acabou ficando um pouco confusa, já que a Cagalli disse que Jarril era o seu pai, só que Sylvia, que estava na reunião também, disse que isso era impossível, porque Jarril era o primeiro irmão nobre do ancestral divino, com ela sendo a terceira e Arumina sendo a segunda, o que acabou ficando muito confuso. Só que logo a resposta chegou, e o motivo do Jarril ser um humano e um elfo ao mesmo tempo é porque Jarril, ao ser morto por Guy, a sua alma acabou possuindo o corpo do pai da Cagalli, e foi exatamente por esse motivo que o pai da Cagalli teve uma mudança de comportamento repentino, e era porque ele não era mais o pai de Cagalli, e sim era o Jarril. E depois de ouvir tudo aquilo, Cagalli acabou ficando triste com aquilo, e vendo que a situação não estava boa, todos saíram em silêncio da sala para deixar ela processar a situação direito. Então, de noite, Rimuru fez uma reunião secreta junto de Guy e Sylvia para poderem conversar um pouco sobre o que aconteceria com Eldorado, já que o comandante da nação acabou sendo capturado e controlado. E enquanto a discussão ela se desenrolava, o Guy diz que iria proteger o local, o que acabou deixando o Rimuru surpreso, mas como mostrado, ele estava disposto a ajudar. Só que então, no meio da reunião, a Cagalli, que já se lamentou o suficiente, chegou no meio da conversa, onde ela queria contar ao trio todos os detalhes sobre tudo o que ela sabia. E assim, ela contou tudo sobre o decorrer da sua vida até o momento em que ela estava. E ao escutar sobre a vida de Cagalli e toda a verdade, o Rimuru até mesmo chegou a se sentir um pouco culpado de ter matado o Clayman. Só que a Cagalli ela não guardava ressentimento sobre ele, já que ela acreditava na regra do mais forte sobrevive. E para acabar com a conversa, Cagalli explicou tudo sobre Laplace para Sylvia, o que ao saber que ele já não era mais a mesma pessoa e também era alguém mau, Sylvia decidiu mudar a sua mentalidade e assim as conversas tarde da noite continuaram, superando as suas tristezas de hoje para vencer as batalhas de amanhã. Felduin, que junto de seus companheiros voltou ao Palácio da Estrela Celestial e encontrou Mikael, ao qual logo disse ter dizimado todo o exército de Obeira, e de que apenas Obeira acabou fugindo em direção a Melin. E os dois acabaram lamentando um pouco por soldados poderosos terem sido mortos, mas eles logo se recuperaram, pois agora eles começariam uma reunião para assim começar a sua invasão em grande escala. Assim, mais uma vez, todos se reuniram na sala de audiências, e logo Mai projetou uma miniatura do plano cardinal, onde agora que Leon foi capturado, tinha apenas 4 pontos, e logo o Felduin diz que um desses pontos seria ocupado por um amigo seu, e esse ponto era o território de Dagruel. E ao falar sobre esse amigo, um certo alguém apareceu na sala. Esse alguém era um homem de cabelo comprido e desgrenhado verde. Só que, no entanto, ele era parecido com o Dagruel. O nome dessa pessoa era Fen, e ele era o irmão mais novo de Dagruel, conhecido como uma divindade maligna que havia sido selada por Veldanava durante uma fúria nos tempos antigos. Só que agora, o Felduin libertou o Fen, e agora Fen tinha um valor de existência que ultrapassava 60 milhões, o que mostrava o quão poderoso ele era. E assim, após essa revelação, foi decidido que Fen, Jarril, Dino, Pico, Grácia e Leon, junto de mais alguns, iriam em direção ao território de Dagruel. E logo é dito que Felduin quer matar Masayuki para ter certeza de que Rudra não ressuscitasse através de Masayuki, e isso acabasse afetando o Mikael. Então, para ter certeza onde estava Masayuki, foi visto que ele estava em Grácia. Assim, os escolhidos para atacarem o local foram Zalario,
Arius, Vega e mais alguns soldados. E já para o resto dos territórios, os restos dos soldados iriam para eles. E após saber que o território de Melim seria atacado, Dino ficou um pouco confuso com a situação, porque se o Mikael e Feldway queriam ressuscitar Veldanava, atacar a filha dele seria algo que acabaria deixando ele bravo. Só que mesmo sabendo dessa situação, Mikael e Feldway não se importavam com isso, mostrando que eles se importam apenas com Veldanava e nada mais. E depois disso, o esboço da Guerra Tenma foi decidido e executado. E naquele dia, o mundo foi lançado em um redemoinho de caos por uma grande calamidade que mudaria drasticamente o curso do mundo. Depois da discussão daquela noite, todos voltaram para suas respectivas nações, e no momento, Rimuru estava tendo problema com muita papelada. Então, no seu horário de pausa, Diablo foi até o seu escritório e deu a ele uma xícara de chá. Então, ao pedir Diablo para descansar junto com ele, Rimuru começou a conversar com Diablo sobre Feldway, e ele respondeu de que Feldway era um cara sério, cabeça dura, inflexível e tem uma personalidade que não considera a opinião dos outros. E outra informação importantíssima dita sobre Feldway é sobre o corpo ao qual ele está usando agora ser apenas um corpo temporário, já que por conta de sua lealdade ao seu senhor, Feldway não queria danificar o corpo que lhe foi dado do próprio Veldanava, e por isso seria inútil mesmo que o matasse em outro corpo, não sendo o principal. Fora que Diablo disse que Feldway era tão forte com o corpo principal que talvez ele poderia superar até mesmo o próprio Guy, chegando até mesmo ao nível de um dragão verdadeiro, o que mostrava de que caso Feldway voltasse atrás da sua crença de não danificar o corpo, um problema maior ainda poderia surgir. Então no final, ao saber mais sobre o inimigo, a última coisa que Diablo diz é sobre o próximo passo dele, que possivelmente poderia ser matar o Masayuki, onde depois de pensar um pouco, os pontos começaram a se ligar. Então quando os dois terminaram a conversa, Rimuru acabou recebendo a comunicação de Melim, dizendo que Obera acabou sendo descoberta e que lutou contra Mikael. Então com o aviso recebido, Rimuru logo foi ao local para saber mais sobre a nova hóspede, onde depois de chegar, ele viu que Obera estava muito machucada por causa da luta, mas mesmo com tantos ferimentos, ela deu todas as informações e sobre ela ter se livrado de sua habilidade final da série angelical. E vendo que ela estava dizendo a verdade, Rimuru decidiu confiar nela e não suspeitar dela como uma espiã. Assim, Obera ficou no território da Melim. Então, em Grácia, Rimuru junto de várias pessoas iria ter uma conferência mundial, e para sua escolta, ele levou Uranga, Soei e Diablo para protegê-lo. E quando ele chegou no salão de assembleia, ele logo encontrou Masayuki, onde ele perguntou se Masayuki tinha crescido e seu cabelo tinha ficado mais descolorido. E assim, quando os dois chegaram no grande recinto circular, foi possível ver que Masayuki era o mesmo, só que em vez disso, ele não estava nervoso e estava muito mais digno. E após eles se sentarem, eles esperaram a reunião começar. Só que enquanto essa conferência mundial não começava, o grande labirinto subterrâneo de Ingrácia estava sendo invadido. E os seus invasores eram Feldway, Vega, Arius e Mai, enquanto Zalário estava nos céus para assim, caso Urúminas agisse, ele parasse ela. O quarteto principal invadiu um certo local do labirinto subterrâneo onde estava sendo feito experimentos humanos, onde foi nesse local que Vega também foi feito de cobaia. Lá, eles encontraram 100 pessoas que estavam sendo cobaias, com um deles sendo um cara chamado Reiner. Então, aproveitando que as cobaias como agradecimento juraram lealdade a eles, Mai então usou 100 anjos para assim encarnarem nos 100 humanos. E isso fez eles ficarem muito mais fortes, com Reiner tendo um valor de existência de 1 milhão e o resto dos soldados tendo de 200 mil entre 500 mil. Então, agora com novos soldados, Vega apenas disse para eles enlouquecerem. No território da Melim, ela começou a ser atacada por mais de 3 milhões de insetos do exército do rei Insectar Zelanos. Então, para enfrentar tantos inimigos, todo o exército começou a se preparar. Infelizmente, em questão de números, sendo mais de 10 vezes menor. Então, com intenção para acabar com uma parte dos inimigos, Melim queria lançar a sua habilidade Dragon Nova. Porém, a Frey achou melhor que não, já que eles não podiam subestimar muito os
seu inimigo. Então, no lugar de Melim, a pessoa que eliminaria uma certa quantia seria Carrera, ao qual criou um vínculo de amizade com Melim por elas terem essa mania de ir com tudo. Agora então, com intenção de força total, Carrera usa a sua magia mais poderosa, a Aniquilação do Abismo. A magia foi tão forte que mais de 2 milhões de insetos foram mortos. Mas quando todos menos perceberam, o Insector chamado Peliord no meio do exército estava canalizando a magia de Carrera para outro mundo. E depois de canalizar ela, a sua saída foi reconectada à cabeça de todos, o que fez com que Geld criasse uma barreira, Spirit usasse a magia defensiva e Melim usasse uma cortina protetora, o que conseguiu com sucesso proteger o castelo. Só que o terreno ao redor não foi poupado, mas felizmente não teve nenhuma vítima humana no local. Então, com essa demonstração de poder, o grupo decidiu que eles não deveriam usar magia o máximo possível. Então, logo, cada um, exceto Melim, entrou no campo de batalha, onde cada um encontrou o seu devido rival Insector. Já ainda na conferência, Rimuru recebeu o comunicado de Benimaru sobre o estado das batalhas nos territórios, com o território que mais precisava de reforços sendo o território de Dagruel. Então, o Rimuru logo começou a se preparar para ir até o local. Já para o lado de Dagruel, a situação não estava sendo muito boa, já que o local estava sendo atacado por Fen, Dino, Leon, Jarril, Pico, Grácia e mais alguns anjos. E depois da invasão ela começar, cada soldado foi encontrando os seus oponentes. Leon estaria lutando contra outro irmão mais novo de Dagruel. Última estaria contra Pico e Grácia, sabendo que ela estava acima das duas. Veyron lutaria contra Dino. E por fim, Dagruel estaria lutando contra o seu irmão mais novo, Fen, onde de primeira eles conversaram um pouco, mostrando que seus ideais são completamente opostos. E vendo que não conseguiria convencer seu irmão de jeito nenhum, os irmãos gigantes entraram em um combate corpo a corpo. O Dagruel tinha o valor de existência de 40 milhões, o que infelizmente era menor do valor do seu querido irmão, o que se demonstrou durante o decorrer da luta, pois por mais que estivesse aguentando bem, a luta para Dagruel estava completamente desvantajosa. Fora também que depois de um tempo, Fen começou a usar uma corrente chamada Gleipnir, uma corrente que foi feita pelas próprias mãos de Veldanava, uma arma indestrutível que ostentava força e flexibilidade acima até do grau mítico. E junto dessa arma, Fen conseguiu passar por cima. Então, com a vantagem na batalha, Fen logo disse que seria melhor Dagruel aceitar as memórias que ele experimentou. E com isso, ele deu uma cabeçada poderosa em Dagruel. E um momento depois, as almas de Dagruel e Fen se tocaram, e suas memórias e emoções cruzaram. O que resultou disso foi o compartilhamento de memórias. E como resultado, Dagruel se lembrou de algo. E depois de receber as lembranças, ele estendeu a mão ao seu irmão. E naquele momento, o membro do Octograma e o Lorde Demônio Gigante, infelizmente, não existia mais. E a antiga divindade maligna havia retornado. E assim, sob o comando dele, todos os guerreiros gigantes foram convocados e marcharam para o deserto árido para recriar a tirania dos tempos antigos. E enquanto lutava contra Pico e Grácia, Última, quando viu que Dagruel trocou de lado repentinamente, começou a ficar desesperada e ela só queria ter um ataque de raiva, o que ela não poderia porque não era a hora. Logo, um de seus subordinados perguntou se eles deveriam recuar, e Última ficou até o último momento hesitando em recuar, pois ela não teria coragem de aparecer na frente do Rimuru. Então, sendo teimosa, Última acreditou que Rimuru viria para ajudar e decidiu apenas segurar os inimigos. E para sua sorte, Rimuru junto de Zoe e Diablo chegaram ao mesmo tempo no local, graças ao transporte espacial. E depois assim de chegar, Rimuru teve um contato visual com Dagruel, onde o próprio apenas sorriu e depois ignorou. Então, decidindo não lidar com ele no momento, Rimuru concentrou toda a sua atenção em Leon, ao qual sabia das suas intenções. Então, para libertá-lo do controle mental, Rimuru usou o Deus do Vazio contra Leon. E depois de absorvê-lo, Ciel forçou a alteração de habilidades em Leon. E assim, com sucesso, Leon foi liberto de seu controle mental. Só que quando estava prestes a lidar com Dino, Rimuru acabou sentindo uma presença muito forte,
uma presença de um dragão verdadeiro que tinha ficado sério. E logo quando essa presença chegou, foi criado uma barreira impenetrável, e como aquilo foi confirmado, o chefe inimigo havia chegado. Mikael estava no local. Então, pela segunda vez frente a frente com seu inimigo, Rimuru descobriu que Leon ter sido deixado ser devorado fazia parte do plano de Mikael. E quando ele menos esperava, Diablo acabou caindo sem nenhum motivo. Zoe acabou desmaiando sem uma explicação. E por último, Leon, que tinha embanhado sua espada, também desmaiou sem explicação. O que, vendo tudo aquilo acontecer, deixou Rimuru e a própria Ciel confusos com a situação. Então, aproveitando que Diablo ainda estava consciente, Rimuru mandou ele sair do local com os outros, ao qual hesitou um pouco, mas logo cumpriu a ordem. Então, com os cálculos de Ciel, Rimuru logo viu que o valor de existência de Mikael chegava a superar 100 milhões, praticamente 10 vezes maior que o seu valor de existência. Então, com dúvida se poderia vencer e ser revivido por Veldora, Rimuru começou a sua luta contra Mikael. De volta em Grácia, a situação estava um completo caos. O príncipe Elric, junto dos soldados que tiveram os anjos encarnados em seus corpos, estavam fazendo a cabeça das pessoas, dizendo que Hinata era alguém que caiu na tentação do Lorde Demônio e que ela foi culpada pela morte do rei Aegil, enquanto os outros soldados que não ficaram sãos com as encarnações dos anjos se transformaram em monstros que começaram a atacar partes da nação. Então, a fim de lidar logo com os problemas, Hinata, junto de Testarossa e mais alguns soldados, foram atrás de Elric, que estava junto de Reiner e Vega, e depois de encontrá-los, eles viram que não era apenas os três, mas sim mais algumas dezenas de soldados que também tiveram anjos dentro de seus corpos. Então logo, Testarossa começou o combate contra Vega, enquanto Hinata lutaria contra Reiner. E na luta de Hinata, ela tinha um valor de existência um pouco abaixo de Reiner, só que isso não era um problema para ela, pois mesmo que sua nova espada estivesse abaixo da espada nível mítico de Reiner, ela tinha a ajuda de sua habilidade matemático. E juntando ainda com toda a experiência que ela conseguiu enquanto estava junto de Chloe, ela estava com total vantagem na luta. E por mais que Reiner não calasse a boca, Hinata estava confiante de que iria vencer a batalha. Porém, para sua surpresa, Reiner era uma pessoa covarde, pois no meio da batalha, alguns soldados acabaram atacando Hinata pelas costas, o que acabou deixando ela muito machucada. E vendo que sua oponente, ao qual ele já foi humilhado, estava na palma da sua mão, Reiner ficou por muito tempo tirando sarro da cara da Hinata. E logo, com a intenção de matá-la, Reiner iria acertar Hinata com um golpe de espada. Só que para sua surpresa, o golpe acabou sendo defendido, não por uma espada, mas sim por um leque. E esse leque era da beldade de cabelos azuis Velgrind, que como vontade de Masayuki, foi ajudar os subordinados de Rimuru. E junto dela estava Masayuki, Dio, Bonnie e por fim Venom para ajudar na luta. Então, quando Masayuki foi ajudar Hinata por conta da sua habilidade, ele conseguiu se salvar de um golpe secreto de Aios, fez com a intenção de matar, tropeçando. Então, com a localização de Aios sendo revelada, Venom junto de Dio e Bonnie foram para cima dele, enquanto Hinata, mesmo machucada, decidiu ter a sua revanche contra Reiner. E dessa vez, por incrível que pareça, Hinata ficou sem paciência, pois enquanto a luta se desenrolava, ela conseguiu finalmente acertar um ataque em Reiner. Só que diferente do que ele pensava, ele não se regenerou e não teve a dor anulada, porque Hinata estava usando a mesma habilidade que ela já usou contra Rimuru, a habilidade Arco-Íris sem saída, o que logo fez Reiner entrar em completo desespero. E assim, depois de conseguir acertar 7 vezes o seu inimigo, Hinata conseguiu conquistar a sua vitória. E já para o lado de Masayuki, ele inconscientemente criou um campo da sorte, onde graças a esse campo, Venom, Dio e Bonnie conseguiram também derrotar o Aios, onde por mais que eles tivessem uma pequena dificuldade, eles também conseguiram a vitória. E sobrando apenas Vega, Testarossa estava tendo muitas dificuldades, pois não importando os movimentos que ela fizesse, Vega iria ter um jeito de se recuperar dos ferimentos. Fora também que o Vega estava enchendo tanto o saco dela que Testarossa estava começando a ficar furiosa com ele, algo que era muito difícil de se conseguir. Só que para a infelicidade do demônio, Vega decidiu criar
uma outra dor de cabeça. Logo, ele colocou as mãos no chão e liberou a habilidade Despertar Dragão Maligno, onde acabou criando uma névoa negra. E essa névoa engoliu todos os soldados e também Reiner e Arius. E depois de engolir os próprios aliados, surgiu 4 seres que foram nomeados pelo próprio Vega de Crias do Dragão Maligno. Seres tão poderosos que tinham um valor de existência de 2,4 milhões, o que se tornou um problema gravíssimo. E para que Vega ou as Crias do Dragão Maligno não escapassem, vários soldados e até os subordinados de Testarosta começaram a criar várias barreiras, tanto para as Crias do Dragão Maligno não escapassem, tanto para que Vega não escapasse e devorasse alguém ou criasse mais Crias do Dragão. E com uma ordem de Vega, as 4 Crias começaram a se mover em uníssono em um ritmo furioso. Obedecendo às ordens, eles chutaram o chão, voaram pelo ar e atacaram as presas que eles miravam. Frente a frente com Mikael, Rimuru estava na sua maior crise de vida possível. Além de ter um valor de existência 10 vezes menor, ele não sabia qual foi o truque de Mikael para ter desmaiado seus subordinados. Só que para confortá-lo, Ciel perguntou para Rimuru se ele queria que ela ativasse um modo de resposta de emergência. E o Rimuru apenas confirmou para ativar o modo. Então, quando a luta ela finalmente iria se iniciar, o Rimuru parou de se mexer. Não apenas ele, como também o mundo acabou parando. E um déjà vu veio à sua mente. E Ciel respondeu de que aquilo era o parar o tempo. Sim, por ter absorvido os poderes do Rei da Paciência Gabriel de Velzado, Mikael conseguiu adquirir o poder de congelar o tempo, o que acabou respondendo à pergunta de como os subordinados de Rimuru acabaram desmaiando. Isso porque Mikael havia congelado o tempo e derrotado eles. Só que durante os seus pensamentos, Rimuru conseguiu perceber que o corpo dele não estava se mexendo, porém a sua mente não tinha sido congelada. E isso foi graças ao modo de resposta de emergência da Ciel, que possibilitou que a mente de Rimuru não fosse congelada. Só que mesmo tendo essa pequena vantagem, Mikael estava indo em direção de Rimuru para o atacar com a sua espada. E infelizmente, o Rimuru já estava prestes a desistir e aceitar a sua morte, para que logo ele fosse revivido por Veldor. Só que para sua surpresa, Ciel disse que era muito cedo para desistir, e no momento seguinte, foi possível ouvir um som claro de impacto de 2 espadas. E a espada da pessoa que interceptou a de Mikael era a de Chloe, ao qual conseguiu se livrar do Rei da Esperança Sariel e secretamente assumiu o papel de escolta dessa vez. E graças a esse momento, Chloe finalmente apareceu para poder proteger o Rimuru. Já que ela tem poderes de parar o tempo, ela era um dos únicos seres que não era afetada pelo congelamento. Então, para poder proteger o seu professor, Chloe entrou em uma luta de espadas com Mikael. E enquanto essa batalha acontecia, nós descobrimos algumas informações sobre as tais partículas de informações. O que, olha, não foi muito bem explicado, mas parecem serem, como o próprio nome diz, partículas de informações que não são afetadas pelo tempo e espaço. O que, se usado do jeito certo, poderia fazer o indivíduo se mover durante o tempo parado. Pelo menos foi o que eu acabei entendendo. Então, conforme a luta de Chloe e Mikael continuava, Rimuru e Ciel começaram a investigar em como poder se movimentar durante o mundo suspenso, ao qual é o nome do mundo quando o tempo é congelado. E depois de uma rápida investigação, Ciel diz que ele poderia se mover contanto que ele transformasse toda a sua matéria em partículas de informações, já que se a mente e também o espírito são informações, seria completamente impossível os transformar em partículas de informações. E quando fosse feito, seria possível se tornar uma forma de vida digital. Então, com a resposta em mãos, Rimuru pediu para Ciel transformar o seu corpo em uma forma de vida digital. E assim, Ciel fez. E enquanto isso acontecia, Chloe e Mikael, enquanto lutavam com suas espadas, também estavam interferindo nas partículas de informações um do outro na velocidade da luz, o que acabou reforçando uma teoria que o Rimuru tinha: aqueles que não podem alcançar o mundo suspenso não são páreos para aqueles que podem, por mais fortes que sejam, o que demonstrou que o Rimuru estava certo. Depois da teoria ela ter sido confirmada, enquanto lutavam, Mikael conseguiu descobrir
que ele não era o único Humanas no mundo, descobrindo que o seu inimigo também era Humanas, que no caso era Cronoa, e por algum motivo isso acabou deixando o Mikael triste, mas nada que interferisse na sua luta. Então, com a conclusão finalmente se aproximando, Chloe usou a habilidade Destino Reverso, o que mostrou que mesmo no mundo suspenso, as habilidades da Chloe estavam intactas, o que acabou sendo um lance decisivo. E após usar a habilidade, o corpo de Rudra acabou sendo preservado, enquanto Mikael voltou a ser uma mera habilidade, onde depois de voltar à sua forma verdadeira, Mikael ficou se perguntando o que estava fazendo e o que era, e diante daquele vazio, Chloe acabou fazendo uma proposta à habilidade. A proposta de Mikael escolher entre desaparecer ou ficar nesse mundo com Chloe sendo a sua mestra. Só que naquele momento, a voz do mundo ecoou no mundo suspenso, onde ela disse que a Chloe conseguiu que os elementos coragem, esperança e justiça fossem reunidos nela, o que acabou preenchendo o Rei da Esperança Sariel e iniciou a integração ao Rei do Espaço-Tempo. E ao fazer isso, o Rei do Espaço-Tempo evoluiu para o Deus do Espaço-Tempo Yog-Sothoth. E no fim, a Chloe se tornou uma com a Cronoa. Então, depois de evoluir mais ainda, Chloe foi até o Rimuru e então acabou dando um beijo nos lábios dele, o que logo deixou o Rimuru um pouco surpreso. Só que depois dessa demonstração de que ela é adulta, Chloe então tomou o lugar de Mikael e fez o tempo voltar ao normal. E para poder começar a se recuperar de sua evolução, Chloe voltou para o seu quarto do labirinto. Porém, Rimuru sabia que isso ainda não tinha acabado e mandou a pessoa que estava escondida sair do local. E a pessoa que saiu era Mikael, que por incrível que pareça, ainda estava vivo. Isso porque o Mikael ao qual Chloe derrotou era apenas uma existência paralela com menos de 20% do poder verdadeiro. Então, com a localização que pensava estar perfeitamente oculta e exposta, Mikael ficou de novo frente a frente com Rimuru, e dessa vez seria apenas os dois lutando sem nenhuma interrupção. Então, achando que não poderia se mexer, Mikael de novo congelou o tempo, mas para sua surpresa, Rimuru agora podia se mexer durante o mundo suspenso. E agora, sem nenhuma interferência de praticamente ninguém, Rimuru e Mikael começaram a sua luta final em meio ao mundo suspenso. De novo em Grácia, Velgrind estava lutando contra Feldwin, que liberou todo o seu poder que estava escondendo. Um poder até mesmo maior que o de Velgrind. E então, eles logo começaram a lutar um contra o outro. E enquanto a luta ela se desenrolava, por conta de não ter muitos soldados dentro da barreira, Velgrind começou a se perguntar se ela poderia ter feito a escolha errada por causa de se importar demais com Masayuki, já que os únicos que poderiam defendê-lo eram Moss e Hinata. Só que no meio da luta, o tempo acabou sendo congelado, e os únicos que tiveram uma noção disso com um sentimento confuso e desconfortável foram Velgrind e Testarossa, mas por saber que logo tudo voltaria ao normal, elas não entraram em pânico. Só que o problema é que houve uma pequena abertura, e nessa abertura, o campo da sorte de Masayuki deveria ter sido capaz de superá-lo. No entanto, quando ela sentiu a sensação estranha pela quarta vez, algo aconteceu com Masayuki, e ele então caiu de joelhos com uma tontura repentina, e também os efeitos do seu poder desapareceram. E ao ver ele cair de joelhos, Velgrind acabou ficando distraída, preocupada com Masayuki, e aproveitando essa brecha, Feldwin perfurou o peito de Velgrind com a sua espada. E ao ver ela com seu peito perfurado, Masayuki não pôde compreender a realidade diante de seus olhos. Só que então ele reconsiderou o que o seu coração estava sentindo e olhou mais uma vez e viu que aquilo era raiva, do topo de sua cabeça até a ponta de seus dedos do pé. Ele sentia raiva e então ele disse: "O que pensa que está fazendo com a minha mulher?" E ao fazer essa pergunta a Feldwin, Masayuki entrou em uma velocidade imperceptível e atingiu Feldwin na lateral com a sua espada. Mas pela espada ser fraca, ela acabou se quebrando em pedaços pelo golpe. Ignorando Feldwin, que deu um passo atrás surpreso, ele pegou Velgrind no colo e logo disse para ela: "Eu cuido disso. Descanse bem, Grion." Ao ouvir aquilo, lágrimas caíram dos olhos de Velgrind. Isso porque aquele era um apelido de seu amado, e só havia uma pessoa no mundo
que o conhecia. Logo, Velgrind deu boas-vindas a ele. Bem-vindo ao lar, Rudra. E Rudra apenas respondeu de que ele ficaria apenas por um tempinho. Sim, Rudra acabou voltando no corpo de Masayuki, e depois de receber boas-vindas, ele viu que a equipe de Velgrind estava tendo dificuldades. E então, Rudra diz: "Vem agora, Gran. Você também, danada." E após dizer isso, o espaço-tempo então tremeluziu, como se respondesse ao chamado de Rudra. E ignorando completamente a barreira, duas figuras foram convocadas para lá. E essas figuras eram Granbel Rosso e também Danada, dois heróis que já haviam partido há muito tempo. Granbel, então sendo o primeiro, logo reclamou dizendo que estava no seu tempo com Maria. Mas Rudra é um mestre severo, mesmo depois da morte. E depois de conversar um pouco com Hinata, que também ficou surpresa, Granbel tirou do subespaço a sua espada longa chamada Verdade. E no momento seguinte, ele transformou a cria do dragão maligno em pó em questão de segundos. E depois disso, o homem que foi chamado depois de Granbel ajoelhou-se diante de Rudra, onde ele desabafa, dizendo que ele teve muitos problemas por causa dele, e também que ele sentia muita falta do amigo. E só ter a visão de seu velho mestre foi o suficiente para fazer o coração de Danada ficar feliz. E assim, ele começou a derramar lágrimas. E depois do encontro emocionante entre amigos, como ordem de Rudra, Danada foi ajudar Moss na sua luta contra a cria do dragão. Então, por um princípio diferente da antiga marcha das artes marciais, o corpo de Danada avançou em uma bala de canhão, e então usou o Santo Supremo Punho Desintegrante, e assim acabou desintegrando todo o corpo da cria do dragão. Então, para ter uma rápida explicação sobre o que está acontecendo, basicamente a raiva de Masayuki inconscientemente desencadeou o farol do herói para se tornar mais poderoso. E o poder dessa habilidade é de poder trazer os campeões do passado na forma de entidades da mesma natureza de formas de vidas digitais. Essa era a essência da habilidade final, Rei dos Heróis, que Masayuki despertou. E para a sorte de Masayuki, quando a existência paralela de Mikael foi derrotada por Chloe, a informação do corpo que serviu como substituto estava voltando para os céus. E como resultado, Masayuki conseguiu trazer Rudra de volta. E depois de voltar, Rudra, conseguindo ser capaz de usar os poderes de Velgrind, fez a coisa insana de dar corpos temporários aos campeões convocados pelo farol do herói. E não só os campeões, como também suas devidas armas também conseguiram ser feitas. E graças a isso, os antigos heróis estavam de volta. E após a explicação, Granbel decidiu dar a sua espada à sua antiga discípula Hinata, já que por estar morto, a espada não serviria mais para ele, mas para Hinata serviria. Ela de primeira recusou, mas com a insistência de seu mestre, ela finalmente aceitou a espada. E quando a espada Verdade reconheceu Hinata como sua mestra, Hinata, com sua nova arma, viu o último das crias do dragão maligno. Ela matou facilmente a criatura com um corte verdadeiro, nem deixando o seu oponente perceber que havia sido cortado. E por último, a última criatura acabou sendo derrotado por Moss. Então, após uma rápida conversa com Granbel, ela acaba se desprezando um pouco, dizendo sobre ela não poder se tornar um herói e as suas qualificações terem ido para Chloe. E depois de ter ouvido aquilo, Granbel acabou fazendo algo bem surpreendente. Naquele momento, as qualificações de Granbel como um herói foram entregues a Hinata, e assim ela pôde se tornar uma heroína. E junto do novo poder, o seu valor de existência também aumentou bastante. E depois de se despedir da sua aluna, Granbel e Danada bateram um rápido papo de amigos. Então, rindo de volta um para o outro, eles logo começaram a desaparecer. E mais uma vez, os dois heróis deixaram este mundo. Só que desta vez, estavam satisfeitos que sua parte da história havia acabado. Então, voltando para Rudra, ele conversa um pouco com a sua amada, e depois fica contra Feldwin, e logo diz para Hinata e Testarossa lidarem com o Vega, ao qual juntas e, tendo uma estratégia, elas conseguiram matá-lo, só que infelizmente, parece que a alma dele acabou fugindo. E depois da luta delas, Rudra então saca uma espada chamada Deva, o que ao ver a espada que ele segurava, deixou Feldwin completamente irritado. Isso porque aquela espada era a espada de Veldanava, e nos olhos de Feldwin, uma espada valiosa como aquela estar nas mãos de um mortal era um completo desperdício. E então,
Rudra foi o primeiro que fez um movimento. Ele então balançou a sua espada e fez um impacto tão grande que o cheiro de ar queimou os arredores. E depois de um tempo, Feldway foi quem foi superado. Ao ver a desvantagem na sua frente, ele ativou o guarda do castelo. E ao ver aquilo, Rudra perguntou a Feldway se ele acha mesmo que ele não criou uma maneira de lutar contra a habilidade, o que fez Feldway desprezar a pergunta. Mas Rudra então responde dizendo que o rei da aliança Uriel também tinha a capacidade de ouvir as vozes do povo, ou melhor, aqueles ligados ao portador, o que era bem parecido com o rei da justiça. E após dizer isso, Rudra então balançou levemente o Deva em sua mão, fazendo a sua lâmina brilhar com luz. E logo, Rudra perguntou quantos seguidores o Feldway tinha, porque ele tinha mais pessoas ainda contando com ele, já que Feldway tinha mais de 300 mil seguidores, enquanto Rudra tinha mais de 800 milhões de seguidores. Mas o que deixou Feldway mais chocado ainda é que Rudra não deveria conseguir usar aquele ataque, já que o rei da aliança Uriel não estava mais com ele. Mas para o azar dele, o farol do herói, além de trazer os heróis do passado, também trazia todas as habilidades desses heróis. E o rei da aliança veio junto de Rudra. Então depois disso, Feldway ficou em alerta total, não só deixando o guarda do castelo ativado, como também todas as suas barreiras. E então Rudra usou a habilidade Rei Dragão das Estrelas Nova Break. E então uma terrível onda de destruição eclodiu no local. E claro, Feldway caiu de joelhos no chão e tossiu sangue. E como se fizesse uma promessa, ele jurou que aquela foi a sua última derrota. Logo, os dois viraram as costas e foram para direções opostas. E isso aconteceu porque Rudra, infelizmente, já usou todo o seu poder e já estava prestes a ir embora. Então, no final, os dois foram embora. E Masayuki tomou de volta o controle do corpo. E dessa vez, com a vitória de Ingrácia, Hinata foi considerada inocente. E mais uma vez, todos em volta começaram a gritar o nome de Masayuki. Mikael tinha plena consciência de sua própria ingenuidade. Só que naquele momento, ele não podia não admitir que foi ingênuo. Afinal, o Rimuru havia entrado no modo suspenso, um lugar que apenas um número limitado de pessoas tinha permissão para entrar. Para o Mikael, depois de absorver os poderes de Velzado e Velgrind, ele pensou que já tinha alcançado um outro nível de existência. Então ele pensou que não havia dúvida sobre ele vencer a luta. Mas infelizmente, isso não estava acontecendo. E a única coisa que passava na cabeça dele era que Rimuru era um monstro. Nenhum dos ataques dele estava tendo sucesso, nem mesmo com a aceleração cardial do dragão queimado. Algo tão inacreditável que Mikael não conseguia acreditar. Esses ataques são tão fáceis de entender. Isso é o suficiente, eu posso lidar. Infelizmente, Rimuru não era mais um oponente alcançável para o Mikael. Ele tentou usar o cristal de neve para se defender dos ataques, mas infelizmente, logo um buraco foi feito na defesa. Isso porque Rimuru usou o deus do vazio para comer o cristal. Infelizmente, nem seus ataques e nem suas defesas estavam funcionando. Mas de qualquer forma, ele tinha a sua existência paralela. Então ele poderia escapar. Mas de novo, para sua infelicidade, Ciel já estava preparada para isso. E ela confinou toda a área no espaço imaginário, o que impossibilitou a chance de Mikael escapar do local. Então, acreditando que conseguiria derrotá-lo com aquilo, Mikael tentou chamar a espada Deva. Mas infelizmente, de novo para o seu azar, Rudra já estava com a espada. Então, para tentar acertar Rimuru de novo, Mikael usou o corte derretido. Só que Rimuru, por outro lado, mostrou o seu movimento oculto sem qualquer hesitação. Ele usou o colapso do vazio, mundo de 1000 mudanças fluorescentes, uma técnica assustadora que mudou a trajetória da espada em milhares de direções, cortando o inimigo com movimentos indescritíveis. Seu poder era impecável e espalhava o alvo como uma flor, um poder que parecia fora de alcance humano e também de um Lorde Demônio. E com aquele golpe incrível, Mikael acabou perdendo. E antes que ele tivesse tempo de encarar a realidade inescapável, Rimuru perguntou se ele tinha algumas últimas palavras. E aproveitando o momento, Mikael perguntou a Rimuru quem ele era, onde o Rimuru apenas respondeu com um olhar intrigado: Eu
eu sou apenas um slime. E de repente, Mikael acabou se sentindo ridículo, percebendo que Rimuru era alguém além de seu controle, e ele começou a pensar em auto-zombaria, dizendo que Rimuru é uma existência anômala que é incompreensível demais para ser compreendida, e no entanto, combinava com ele, porque ele derrotou humanos. E então, depois de ouvir aquilo, a mão de Rimuru pousou em Mikael, e logo ele usou o deus do vazio Azatuf, e pela primeira vez neste mundo, a habilidade suprema e mais poderosa mostrou suas presas, e o poder irresistível da paz, o devorador de almas, engoliu Mikael por inteiro. Então, depois de devorar o seu inimigo, Rimuru revelou que quando a luta se iniciou, ele trocou de lugar com Ciel, e apenas se divertiu assistindo às trocas de alto nível, e também o quanto ele achou assustadora a calma que Ciel teve na luta contra Mikael. E provavelmente, quando Mikael fez a pergunta sobre quem ele era, ele talvez tenha percebido a existência de Ciel. Mas então, ao finalmente derrotar um de seus inimigos mais problemáticos, Ciel logo disse que os dados das 7 habilidades finais do sistema angelical estavam completos, e também o fator do dragão de véu usado também foi adquirido. Então ela começaria a analisar e avaliar, o que ela disse com um tom um pouco feliz. Então, depois dessa conclusão, Rimuru sabia que isso não tinha acabado ainda, já que agora eles teriam que investigar sobre a traição de Danada. E depois, ele foi a Engrácia, onde ele viu que tudo tinha acabado, e ficou aliviado com tudo. Só que logo depois disso, começaram a chegar relatos da situação da guerra de todo o mundo, e foi mais horrível do que ele imaginou, e a mente dele mudou instantaneamente para as próximas batalhas. Sentindo uma grande onda de poder, abriu os olhos vagamente. Tudo o que ele podia ver eram as pessoas pequenas que sempre ficavam em seu caminho. O ser que estava diante dele estava erradicando o enxame deles. Era uma força que mesmo ele, o dragão destruidor de mundos, Ivaraj, não podia ignorar. E a carnificina terminou em um piscar de olhos. O vencedor, Mikael, saiu de cenas sem prestar um único pensamento. Um pouco desconfortável com isso, Ivaraj se moveu lentamente e caminhou até o local de batalha. Os restos daquele que lutaram contra ele por tantos anos. Ele, inconscientemente, falou dos muitos cadáveres. Todos que lançavam ataques fracos que nem coçavam. No entanto, eles eram reconfortantes para o tédio sem fim de Ivaraj. Provavelmente foi porque ele sentiu que suas mortes eram um desperdício que ele tomou como uma ação tão fútil. Contudo, um mero capricho trouxe uma mudança incrível em Ivaraj. Um ser sem inteligência, sem razão, e que não fez nada além de realizar ações destrutivas por instinto. Agora estava imbuído de uma emoção. Até agora, o único propósito de vida dele era o desejo de destruir. Mas naquele momento, ele sentiu ódio. Foi a germinação de um intelecto e de uma emoção. Além disso, a transformação não parou por aí. Como resultado de receber 10.000 almas, Ivaraj entrou em um tempo de evolução. Não, deve-se dizer que a hora havia chegado. O deus do mal renasceria com a encarnação da malícia, mais astuto, mais malvado e mais intencionado, com o objetivo de destruir o mundo. Pouco antes de começar a evolução para um deus do mal, Ivaraj realmente viu. Mikael partiu, e o portão para o outro mundo se abriu. Ansioso para isso, Ivaraj adormeceu. O que havia além daquele portão? E que eventos alegres o esperavam lá? E havia um inimigo digno desse ódio? Ivaraj se perguntou, seu coração quase explodido de antecipação. Essas eram as novas emoções, desejos que nunca deveria ter tido, mas era tarde demais. O dia do despertar do Deus maligno sonhador estava próximo.